Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. É a nossa penúltima edição deste ano. Madalena Neves já está connosco, como sempre, às quintas-feiras, numa altura, bom dia Madalena, em que já há uma ligeira melhoria no estado do tempo, a visibilidade melhorou ligeiramente, o que possibilitou a retoma de alguns voos, mas este tempo continua, e esta poeira, bruma seca, continua de facto a provocar alguns problemas de saúde. É o seu caso. Bom dia, Carlos. Bom, vê-se pela voz que eu também sou afetada pela bruma seca, pela Mas não usou tempo. Máscara? Usei os dois dias tenho utilizado, mas cumprimentar o Carlos, o Adão e todos os ouvintes da Rádio Nacional, desejar a continuação de um clima de paz nesta época festiva, e dizer que estes fenómenos estão a tornar-se cada vez mais frequentes e com maior intensidade. Falamos na última edição da COP apenas sobre a questão dos combustíveis fósseis, mas temos também esses efeitos da poeira, do deserto, da seca, e com impacto na saúde e nas atividades económicas, particularmente nos transportes, aqui em Cabo Verde, e verificamos que há impactos grandes nas pessoas, na vida das famílias, imigrantes que vêm para passar as festas e que não conseguem chegar à sua ilha de destino. Pessoas residentes que querem ir passar também as festas com familiares e não conseguem. Vários cancelamentos de voos. Ainda há dias a televisão de Cabo Verde passou uma reportagem em que houve uma fonte não identificada que defende que as companhias aéreas não deviam arcar, digamos, com os custos decorrentes desses cancelamentos por causa do tempo, do estado do tempo e da bruma seca. Sim, mas a legislação atual é nesse sentido. Eventualmente esta questão deverá entrar também nos pacotes negociais ligados ao ambiente, para se conseguir construir outras soluções. Até lá, este é o quadro legal vigente, mas dizia que há este impacto económico, cancelamento de voos, impacto sobre as empresas, o setor dos transportes, da hotelaria, do turismo, e há também o impacto sobre a saúde. Nos transportes, podemos dizer que também falta esta articulação intermodal. Fala-se muito do sistema de transportes intermodal, mas não funciona. Porque temos passageiros que estão no SAL, que querem ir para São Nicolau ou querem ir para outra ilha, São Vicente, e não há esta conexão entre os transportes marítimos e os transportes aéreos para se poder construir soluções viáveis. Portanto, as pessoas perceberem, se não dá para ir de avião, portanto pode-se ir de barco rapidamente, porque entretanto o barco já lá está e há horários, está tudo definido. E já funcionou no passado, mesmo fora da bruma seca, para os festivais, noutras ilhas, havia sempre a alternativa do barco para ajudar a fazer o escoamento e a assegurar a fiabilidade da ligação. Mas deixou de existir, não se trabalhou ainda esta integração, mas há momentos onde é fundamental que se possa ter um sistema de transportes que funcione, de conexão entre o aéreo e o marítimo. Mas tem faltado algum investimento nos aeroportos? Os aviões não conseguem aterrar por causa da bruma seca, porque não há, entretanto, algum equipamento que possibilite essa aterragem em segurança? Houve esta, digamos, indicação de que seria fácil de resolver esta questão apenas com a aquisição de equipamentos, mas depois não se concretizou. E não se concretizou efetivamente porque
não é tão fácil assim e não é apenas a aquisição de um equipamento, segundo os especialistas da área. Porque os aeroportos têm uma classificação, têm um nível de certificação. Esse nível de certificação inclui várias componentes e uma dessas componentes é estarem preparados para esse tipo de situação. E é neste caso, em Cabo Verde, apenas o aeroporto do Sal tem a certificação mais elevada, a seguir temos a praia, mas os outros aeroportos não têm nem condições físicas, nem técnicas para receberem esse tipo. Portanto, não seria apenas esse equipamento, até o ILS, não? Que seria adquirido e instalado. Não, faz parte de um sistema complexo, e está muito associado ao nível de certificação dos aeroportos. E por isso é que não aconteceu e continua-se a dar a ideia de que é possível, mas na verdade não será resolvido tão cedo. Portanto, é mais complexo do que se pode pensar. A natureza a trabalhar, é a natureza das ilhas, a configuração geográfica e ainda bem que o SAL tem as condições que tem e permite socorro. Porque temos o congestionamento também no Sal, porque muitos voos internacionais foram deslocados para a Ilha do Sal, portanto, e provoca também um congestionamento. Portanto, o impacto não é só diretamente na não realização de voos. Vamos avançando. A componente de saúde também é grave, porque as doenças respiratórias já estão a ter um peso elevado na causa das mortes. Falamos disso também há dias sobre a saúde em Cabo Verde e acho que já ultrapassa os 10% em termos de mortes. E com estes fenómenos a situação vai se agravar. Portanto, aqui há também necessidade de educação das pessoas para os cuidados que devem ter. Acho que as mensagens de indicação, como fazer, como proceder, cuidados a ter e evitar a exposição a esse fenómeno, à poeira, porque causa problemas de saúde e os centros de saúde e hospitais já estão a acusar também essa procura elevada. Nós temos um menu recheado de tópicos. Como é que está a acompanhar essa polémica em relação à remuneração da primeira-dama, que tem dado que falar não apenas nas redes sociais? Já houve reação por parte do Movimento para a Democracia, houve também um comunicado da Presidência da República a tentar esclarecer, mas pelos vistos esse comunicado não surtiu o efeito desejado. Como é que acompanha? A primeira-dama tem direito, de facto, a essa remuneração ou não? A primeira questão, Carlos, que eu gostaria de introduzir, prende-se com a avaliação que fazemos das questões do Estado e com a forma como estas questões são resolvidas. Esta questão vem-se arrastando há muito tempo. Lembro-me de discussões à volta do estatuto da primeira-dama, ainda estava no governo. Ora, eu saí do governo em 2011. Portanto, isto se arrasta desde 2007. Sim. Portanto, eu estava ainda no governo quando a questão se colocou pela primeira vez, pelo menos de que tenho memória. Vem-se arrastando porque essas questões não são resolvidas. E com o enquadramento legal que se fez da Presidência da República, excluiu-se o enquadramento da função primeira-dama. Agora volta ao debate devido à solução que se encontrou para resolver uma situação da primeira-dama que vem do setor privado, dependente, porque tivemos uma primeira-dama anterior que veio também do setor privado, mas era independente e tinha liberdade de decisão sobre a sua vida profissional, com mais ou menos condicionamento, mas tinha essa liberdade. Neste momento temos uma primeira-dama que viria de um setor empresarial, o que condicionaria toda a sua atividade de representação, a participação, e todos reconhecem que tem um papel social importante e é necessário resolver. O questionamento é sobre a forma que se encontrou para
resolver esta situação. E aqui as autoridades de fiscalização são chamadas a avaliar e a tomar as medidas que se impõem. Porque é verdade que existe um enquadramento legal para a mobilidade. Ninguém pode ser prejudicado se deixa uma função para ir exercer outra função. Todo cidadão nacional tem esse direito. A questão que se coloca é se a função existe. A mobilidade, sim. O enquadramento legal, sim. A questão é, a função existe para se equiparar? Portanto, este é, para mim, o cerne da questão. E neste caso não existe e não se pode equiparar a Primeira-Dama com o gestor público. Pelo menos foi o que disse o MPD. Neste momento, a função não existe legalmente, porque nem no Estatuto da Presidência da República, nem em outros instrumentos legais, não existe um Estatuto de Primeira-Dama. Exerce, é verdade, há funções que são desempenhadas, há a importância da função, há toda a necessidade de se clarificar o enquadramento e penso que este momento deve ser aproveitado para se resolver esta questão da forma mais correta. Outro aspecto é este momento em que esta questão é trazida e a forma como é trazida. Porque a forma como se faz política em Cabo Verde levanta também vários questionamentos. Porque assistimos... Acha que é uma resposta aos posicionamentos que o Presidente da República tem tido? Infelizmente, a nossa política vem sendo desenvolvida desta forma, vem sendo exercida desta forma. E é algo que não é bonito para a política e que mancha a forma de se fazer política em Cabo Verde. Portanto, gostaria de deixar também esta nota. E também o apelo, ouvi o anterior chefe da Casa Civil também que falou sobre esta questão. Portanto, todos reconhecem que há necessidade de se clarificar esta situação e ter-se esta função definida, porque o mundo mudou também. Portanto, no passado tivemos primeiras damas que vinham do setor público, que mantiveram o exercício da sua função, mas as questões de segurança não se colocavam ao mesmo nível. O enquadramento também da atividade social e o papel que pode ter uma primeira-dama na mobilização de recursos e nas respostas sociais, no diálogo social. Portanto, há necessidade de se trabalhar e resolver esta questão. E ainda há dias nós tivemos a Primeira-Dama que fez uma missão à Índia e que firmou várias parcerias e com naturalmente resultados para o país em várias áreas. É uma questão que vale a pena continuar a acompanhar. Vou-lhe pedir comentários breves para dois assuntos logo de seguida e que tem que ver com os resultados do Conselho da República. A indicação de que há de facto necessidade de uma maior articulação e que o país possa falar a uma só voz na arena internacional. Este é o primeiro assunto e depois a sua opinião em relação ao terceiro compacto de Cabo Verde do MCC. Sobre o Conselho da República, acho que mensagens são positivas relativamente à articulação interinstitucional, ao posicionamento de Cabo Verde e também às celebrações. Acho que é uma mensagem importante para as celebrações das datas para o país. O que se espera é que, de facto, isso se concretize e que haja a atuação em conformidade, para não estarmos sempre a voltar a estes episódios no espaço público de divergências e, sobretudo, de trazer a público aspectos de relacionamento institucional, o que não abona a favor do Estado e da imagem do Estado de Cabo Verde, mas acho que há mensagens positivas daquilo que se pôde saber. Porque, pronto, é uma sessão, todos dizem... Acha que depois desta reunião do Conselho da República os ânimos vão serenar ou vai haver uma relação mais saudável, uma relação institucional entre a Presidência da República e o Governo? Vamos ter um ano de 2024 mais distendido?
Não, acho que não se pode falar de necessidade de serenar os ânimos. As mensagens foram de alguma divergência, mas num clima de serenidade. Se podemos dizer assim, num quadro de um país de origem vulcânica, mas há Falei sempre de serenar os ânimos, porque há dias, em entrevista à RDP África, o próprio Presidente da República fala numa tensão entre a presidência e o momentos, governo. alguns momentos de tensão. Acho que sim, e acompanhamos isso, mas de uma forma geral acho que as relações são normais. Portanto, é preciso saber gerir estes momentos e não deixar que a situação se agrave para tensão verdadeira entre as instituições. Portanto, penso que estas mensagens do Conselho da República são importantes. Como disse, aquilo que se pôde acompanhar, aquilo que vem a público, dá nota de uma mensagem positiva. E agora é esperar que as instituições envolvidas tenham atuação em conformidade e se possa trabalhar a bem de Cabo Verde. E os conselheiros também consideram, digamos, importante celebrar o centenário da Amílcar Cabral com alguma dignidade. Naturalmente, e as mensagens todas vão nesse sentido. Agora é preciso que haja um momento de junção de esforços para se ter uma agenda clara desde o início do ano e clarificar o papel de cada um dos intervenientes para se poder celebrar com dignidade, como diz o Conselho da República, o centenário de Amílcar Cabral. Porque Cabo Verde só vai ganhar com isso. Em relação ao terceiro compacto de Cabo Verde, foi eleito para um terceiro compacto de ajudas deste programa norte-americano, mas é mais para a integração regional. Eu quero compreender como é que isso se vai processar, se... Enfim, é para melhorar a competitividade económica de Cabo Verde, para depois exportar, para ser essa porta de entrada para a África. Não estou a entender bem. Acho que parece-me que ainda é cedo, não é? Ainda não há uma clarificação desta linha de financiamento para reforçar ou melhorar a integração regional de Cabo Verde. Há um anúncio. Portanto, ainda é só um anúncio. Penso que será necessário aguardar os próximos desenvolvimentos para se poder entender qual será a abrangência deste programa, tanto em termos financeiros como conceituais. Ainda não sabemos. Tem presente os montantes que Cabo Verde recebeu decorrentes dos dois primeiros compactos? Sim, e foi reduzindo. Primeiro foi superior, 100 milhões, depois 80, depois passou para 60, se não me falha a memória, mas não sabemos qual será o montante. Pelas declarações do Primeiro-Ministro, agora vai-se indigitar um coordenador desse programa, depois vai-se trabalhar nos programas, nos projetos que serão submetidos, portanto não se pode já a priori avançar com o valor desse compacto. Sim, não há porque não foi anunciado ainda, mas para se trabalhar os programas será necessário ter presente qual é o montante. Portanto, penso que a comunicação do valor atribuído a Cabo Verde e das linhas de força desse pacote deverão acontecer antes de se começar a trabalhar os programas. Mas é uma vitória para Cabo Verde, sim, é um aspecto positivo Cabo Verde ter sido selecionado. Agora, não se pode perder de vista também que a região da CEDEAO e o continente africano, neste momento, despertam um grande interesse por parte de todos os continentes e das potências, por várias razões, por questões de segurança, primeiro, segundo, devido ao acesso a recursos. E há uma reconfiguração da geopolítica, digamos assim, da influência europeia e mundial na zona da CEDEAO.
E as questões de segurança colocam-se aqui com grande cuidado. Portanto, não se pode perder também de vista este aspecto. Quais são os interesses que estão a disputar a sua presença nesta sub-região? Primeiro, por ser uma região rica em recursos naturais, em recursos humanos, e todo o mundo ocidental tem carência de mão de obra. Portanto, e aqui, se formos muito lá para trás, se calhar vamos cair em Marx na reserva de mão de obra que é necessário garantir para que a economia, como está estruturada, possa funcionar, recursos naturais. O que me está a dizer é que não há almoços grátis. Isso é claro que não há. Portanto, mas é preciso acompanhar, e é um aspecto positivo, mas não se pode descurar também toda esta reconfiguração geopolítica da nossa sub-região e da África no seu todo. Madalena Neves, uma notícia que vem desde ontem, a noite, a libertação de Alex Saab, que esteve aqui, digamos, nos nossos calabouços, mais de um ano depois foi extraditado para os Estados Unidos da América. Ele acaba de ser libertado no âmbito de uma negociação entre a Venezuela e o governo norte-americano, troca, digamos, de prisioneiros, se assim se pode dizer. Sim, é uma notícia de ontem, num quadro negocial e troca de prisioneiros, foi libertado. Portanto, não é uma decisão judicial, mas negociação política. Portanto, não sabemos, não terá sido ilibado, mas a maior parte das acusações que sobre ele pendiam foram depois refutadas. Portanto, aqui foi extraditado de Cabo Verde, de acordo com as decisões judiciais, mas acaba de Podemos ser dizer que Cabo libertado. Verde fez aquilo que lhe competia, que foi deter, enfim, ficou preso durante mais de um ano, depois com recursos, enfim, é uma barganha judicial, uma batalha judicial muito forte, acaba por ser extraditado. Cabo Verde sai bem desse processo? Acho que o nosso sistema judicial funcionou, desempenhou o seu papel e agora é uma decisão de outro país com jurisdição para isso. Agora, o que se diz é que não foi ilibado. Foi de grande parte das acusações, sim, mas ainda pendia uma acusação sobre ele e é uma negociação política. Sim, mas também aqui ainda o processo não foi julgado, portanto não se sabe se era ou não. Pronto, mas já está em liberdade, já chegou a Caracas, foi recebido por Nicolás Maduro. Se era ou não culpado também desta última acusação. Falamos da Guiné-Bissau agora? Falamos da Guiné-Bissau. É verdade. Já temos um novo governo com um novo primeiro-ministro, Rui Duarte de Barros. Mas um problema sério porque, ao que tudo indica, as normas constitucionais não estão a ser seguidas. Porque, de acordo com a Constituição, e é idêntica àquilo que nós temos, é idêntica àquilo que acontece também em Portugal e em outras paragens, é o partido mais votado que indica o primeiro-ministro. E, neste caso, não aconteceu e não sabemos, portanto, esta origem não há, efetivamente, condições para estabilidade, para a paz social que todos auguram para a Guiné-Bissau. E as questões da legalidade não estão a ser implementadas, as recomendações da CEDEAO não foram cumpridas, mas não há ação e continuamos a ter esse tipo de. Portanto, a comunidade internacional tem sido muito branda em relação aos atos do presidente Sissoko. Penso que sim, mas sobretudo financiando as várias eleições que não deixam o país entrar numa normalidade. Portanto, se há sempre recurso para financiar eleições quando nada indica que são necessárias, deixar o mandato decorrer, deixar o mandato chegar ao fim. E, eventualmente, estaremos sob algo que será para prorrogar o mandato do presidente. Porque as eleições presidenciais deveriam acontecer já no início do ano. Com este quadro, eventualmente não vão acontecer. Portanto, poderá ser também uma
forma de prorrogar o mandato presidencial. Temos 1 minuto e meio, temos 2 notas, o Morna Fest e a apresentação do livro de Dulce Almada. É verdade, aconteceu na segunda-feira a apresentação do livro da Dulce Almada, um livro importante sobre todo o percurso da sociedade cabo-verdiana. Rotas da cabo-verdianidade. Toda a construção da cabo-verdianidade, os processos de formação desta sociedade, os vários momentos, mas um contributo também para esse debate e para a investigação. Acho que é um livro muito importante sobre a chancela. E a apresentação, portanto, acontece, digamos, no âmbito do centenário da Amílcar Cabral. Sob a chancela da Porcelana, que está de parabéns, e já enquadrado nas edições para o centenário. Morna Fest agora. Morna Fest, que aconteceu em homenagem a Humbertona, no dia em que começou também a Noite Branca, portanto, eventos culturais de importância, mas felicitar os organizadores do Morna Fest, que foi excelente, sublime mesmo, e incentivar a que se continue com esse tipo de iniciativas. Muito bem, ficamos por aqui em relação a este Fora da Caixa. Queria desejar-lhe um santo e um feliz Natal. A gente se vê na próxima quinta-feira já para o balanço deste 2023. Fica também por aqui este Bom Dia Cabo Verde, edição para quinta-feira, 21 de dezembro.